bem simples essa ferramenta, conforme você pôde notar. Então vamos lá, continuando a nossa teoria aqui. Início, eu vou vir aqui em ferramentas, formas. Agora vamos falar sobre essas duas ferramentas, que é a nossa linha reta aberta e nossa curva aberta. A reta aberta e a linha aberta, o sistema de criação é a mesma coisa que acabamos de fazer aqui com a curva e a reta fechada. A diferença é que eles criam um objeto de contorno, como é chamado de ferramenta aberta, as duas, reta e curva aberta. Então elas não criam automaticamente esse preenchimento aqui. Eles criam um contorno. Então vamos trabalhar com a linha reta aberta. Então eu vou clicando aqui, 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 aqui. Vou finalizar aqui perto, joia, cliquei duas vezes, veja só, ele só criou o contorno, né, utilizando aí as retas que acabamos de usar na ferramenta. Também posso selecionar aqui a curva, a curva é aberta, ela vai criando, vou clicando, ela vai criando, vai iniciando as curvas automaticamente. A hora que eu desejar parar, clico duas vezes, ela para e cria a nossa curva aberta. Note que não tem preenchimento. Então, bem simples. Posso intercalar essas duas ferramentas? Posso também da mesma maneira. Vamos começar agora com a curva. Vou clicando na curva aqui, mais ou menos aqui. Chegou nesse ponto, eu vou mudar para a nossa reta aberta. Vou clicar aqui, 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 aqui. E clico duas vezes e finalizo a ferramenta. Joia. Bem simples, gente. Bem simples você utilizar essa ferramenta. Esse conceito é muito importante, por isso que o vídeo vai, no caso aqui, vai se estender um pouquinho, porque você precisa entender esse conceito simples de criação utilizando essas ferramentas aí do PDesign 10. Então vamos lá, criamos esses quatro itens aqui. Só uma coisa antes de começarmos, vamos pegar outro espaço em branco aqui. Vamos supor que estou utilizando qualquer uma das ferramentas, tá joia? Não importa qual ferramenta você vai usar, se é aberto ou fechado, vai depender do seu design que você vai escolher. Então vamos utilizar essa reta mesmo. Então eu vou clicando aqui, clicando aqui, clicando aqui, e num determinado ponto, vamos supor que eu teria que fazer um clique aqui no meio aqui, mais ou menos, tá joia? E eu errei, eu cliquei aqui. Nossa, e agora eu vou ter que concluir a ferramenta e apagar e começar tudo de novo? Não. Com o botão esquerdo você está criando os seus objetos. Note que eu estou criando com o botão esquerdo. Com o botão direito do mouse, se você apertar o botão direito, ele vai cancelando as últimas ações que você fez no objeto. Ou seja, até o objeto se tornar zero, se for possível. Tá joia? Vamos supor que eu cheguei nesse ponto aqui. Ao invés de eu clicar aqui, eu cliquei aqui. Eu clico uma vez com o botão direito do mouse, ele volta à última ação. Aí eu posso voltar e clicar aqui. Tá joia? Então isso aí simplifica muito a criação, né, a utilização da ferramenta aí dentro do PDesign 10. Vou clicar duas vezes, vou terminar essa ferramenta. Joia. Joia, então entendido esses parâmetros da nossa ferramenta que vamos utilizar na criação aqui da coroa, eu vou apagar todos esses designs que eu criei como exemplo. Vou clicar aqui na seta de seleção. Se surgir mais alguma outro item que eu acabei me esquecendo de falar, eu posso falar durante a nossa criação da nossa coroa, tá joia? Não tem problema. Mas o essencial é isso. Vamos apagar aqui. Joia. Então vamos lá. Eu vou aproximar agora o zoom da minha coroa. Vamos lá. Aproximei utilizando a tecla Ctrl e o rolão do mouse. Não se esqueça que pode utilizar aqui o zoom. Eu não vou ficar falando mais. Você pode utilizar, a última vez eu vou falar, vamos dizer assim. Utilizar o zoom aqui, tá joia? Então continuando. Você precisa fazer uma autoanálise da sua imagem de referência para que você crie a sua coroa o mais perfeito possível. Esse é o primeiro item de você fazer como eu posso chamar de principal, essa atividade principal é de você analisar o que você vai criar, tá joia? Então, uma vez você analisar, mas o que eu vou analisar nessa imagem? Você vai analisar os objetos que estão sobrepostos, os objetos que estão mais à frente e assim por diante, para você já ir criando e já organizando essas camadas aqui na nossa ordem de costura. Então, eu noto aqui, olhando essa imagem, que esse arco que está lá atrás, tá joia? Ele está lá atrás. Ele, na realidade, ele está sobreposto pelos outros objetos, tá joia? Então eu posso criar ele primeiro e depois ir criando os outros objetos também. Posso também. Como ele é um arco que é um ponto só de contorno, não tem problema a gente criar por último. Eu vou até deixar ele numa das últimas criações para a gente poder entender como que a gente move a posição de um design dentro da nossa ordem de costura, tá joia? Então eu vou deixar ele por último para a gente aprender isso aí também. E você vai ter muitos casos aí que você vai precisar utilizar esse recurso. Então vamos lá. Tirando esse arco, eu vou analisar, temos alguns símbolos aqui. Eu analisando esse símbolo, eu percebi o seguinte.
Esses símbolos eles são criados, né, por um ponto cheio, aliás, um ponto de zigue-zague, né, também chamado de ponto cheio, né, no caso aqui que vamos utilizar nesse caso, daqui a pouco vamos falar sobre ele, e temos um outro símbolo em cima aqui, tá joia? Então é um conjunto, né, de design e criou esse símbolo aqui, tá joia? E também podemos perceber que eles são cópias. Note que eu tenho aqui um símbolo maior, joia? E temos aqui um símbolo menor, que esse símbolo menor da direita, da esquerda é a cópia da direita, tá joia? São os mesmos símbolos, então eu posso já utilizar aí, já entender que eu já posso fazer uma cópia ao invés de ficar criando tudo isso aí. Joia? Feito isso aí, tudo bem. Também nota o seguinte, os tipos de ponto da imagem. Você tem que notar que essa imagem, ela usa um ponto cheio, tá joia? Um ponto zigue-zague, mas como o ponto de zigue-zague dentro de um preenchimento chamado de ponto cheio, a gente vamos entender daqui a pouquinho sobre isso aí. E também aqui, logo aqui abaixo, temos a parte da base da coroa. Ele já é um ponto de preenchimento, tá joia? É um ponto de costura de região, mas chamado como ponto de preenchimento. Então, já tem que analisar, fazer esse análise, né, primordial aí, para que você já utilize o ponto correto já nas criação. Caso você fale, mas eu acabei esquecendo de selecionar o ponto que eu fiz e fiz em outro ponto. Não tem problema. Você muda depois. A gente vamos ensinar como fazer isso aí. Você muda depois que você criar, tá joia? Mas se você já puder ir criando já com os pontos corretos, melhor ainda. Então vamos lá. Ferramenta, análise de pontos. Como que eu defino o ponto para nossa criação aqui? Bom, para você definir o ponto para a sua criação, você vai fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, eu vou criar um quadrado qualquer, tá joia? Não precisa criar esse quadrado, tá? Só vou mostrar para vocês. Quando eu cliquei no quadrado, vamos utilizar a ferramenta, já vamos utilizar a ferramenta mesmo, é mais fácil. Utilizei aqui a ferramenta de reta fechada. Então, quando eu cliquei na ferramenta, ele já nos definiu aqui os pontos que serão criados para essa ferramenta. A primeira opção aqui é chamada de costura de linha. O que é costura de linha? A costura de linha é o contorno de qualquer objeto criado, né, que você cria aí manualmente dentro do PDesign 10. Então, por padrão, ele mantém aqui o ponto zigue-zague, tá joia? E o segundo item aqui é o chamado de costura de região, que são os preenchimentos internos de um design que você cria dentro do PDesign 10. Então vamos dar um exemplo bem básico aqui. Ele está definido como padrão aqui para ponto zigue-zague e está definido como padrão para a região, que é os preenchimentos, para ponto de preenchimento. Então quando eu crio aqui um objeto qualquer, clico duas vezes, ele criou aqui o contorno, que está aqui em azul. Note que a cor do carretelzinho azul aqui à frente simboliza a cor do nosso contorno. Você pode mudar isso clicando na própria corzinha aqui, mudar para vermelho, joia. No caso aqui o objeto não está selecionado ainda, eu posso clicar aqui no objeto. Quando eu clico no objeto, ele cria um menu forma aqui, tá joia? Vou clicar no objeto e mudo a cor vermelha, tá joia? Vermelha. Mas voltando ao nosso assunto aqui, então, vamos aqui. Eu não queria que entrasse menu forma agora, porque eu ia explicar para vocês o próximo passo. Mas já que entrou, tudo bem. Então, criei aqui. Então, temos aqui como ponto padrão ponto zigue-zague. Ah, mas se eu não quiser esse ponto zigue-zague, eu posso ter a opção para outro ponto? Sim, você pode clicar aqui no ponto e escolher outros pontos que temos aqui. Ah, mas se eu não quiser ponto nenhum, o que eu faço? Você clica aqui em não costurado. Joia, ele tira o contorno. O mesmo funciona, tá joia, para o ponto de preenchimento, que é essa parte de preenchimento. Vamos voltar aqui o ponto de zigue-zague, que é o ponto padrão. Cliquei aqui no ponto zigue-zague. No ponto de preenchimento, se eu quiser outro tipo de ponto de preenchimento, eu posso clicar sobre o objeto, sobre a função aqui. Vou vir aqui e escolho outro tipo aqui. Vamos colocar aqui ponto cheio. Lembra que eu falei para vocês que o ponto de preenchimento, que é utilizado ponto zigue-zague também em preenchimento dentro da costura de região, é chamado de ponto cheio? Então, clico ponto cheio, ele cria esse ponto todo cheio, tá joia? Tome muito cuidado, utilizar esse tipo de ponto em designs muito grande, vai dar problema, tá joia? Aconselho sempre, quando você tem uma grande área a ser preenchida, você utiliza o ponto de preenchimento, tá joia? Você vai ver isso aí quando nós for criar aqui a base da coroa, porque como é uma área muito extensa, precisaremos utilizar aí o nosso ponto de preenchimento. Então vamos continuando aqui, eu ia explicar sobre o menu forma, vamos explicar criando outro objeto novamente. Então vamos aqui em
formas, vamos criar um objeto aqui. Quando eu estou criando o objeto, ele aparece esse menu aqui, né? No caso aqui, eu estou utilizando aqui a nossa ferramenta as nossas ferramentas manuais aqui do nosso PDesign 10. Então eu vou criar aqui um objeto qualquer. Durante a nossa criação, normal, cliquei 2 vezes, ele transformou nesse objeto. Ainda ele está na ferramenta, se eu quiser criar outro design aqui, eu posso criar. Joia, criei 2 designs aqui. Quando eu preciso agora fazer ajuste nesse design já criado, existe 2 maneiras, são 2 locais que você precisa utilizar para fazer esses ajustes. Então, primeiramente, eu preciso selecionar esse objeto. Note que eu estou com a nossa ferramenta ainda ativada. Para me selecionar esse objeto, eu venho aqui na seta e clique sobre o objeto que eu desejo selecionar. Agora sim, quando eu clico fora, note que não aparece nada aqui em cima, além dos menus normais que a gente utiliza. Quando eu clico no objeto, ele aparece um menuzinho chamado Formas. Nesse menuzinho chamado Formas, se eu clicar sobre ele, ele vai estar algumas configurações desse seu objeto. E as configurações que vamos utilizar, será a costura de região, conforme já aprendemos agora, mudar o ponto de costura de linha, que é o contorno, e a costura de região, que é o preenchimento. Tá joia? Então você pode fazer isso aí. Eu posso mudar a cor também? Posso mudar a cor. Vamos clicar aqui no caso do ponto de preenchimento. Vou clicar aqui no carretelzinho verde. Vou deixar aqui uma cor amarelo. Joia, tem o nosso ponto de preenchimento amarelo. Então também, ainda selecionado o nosso design, você pode vir aqui no atributo de costura e modificar alguns parâmetros dele. Vamos ver aqui no zigue-zague. Vou clicar aqui no nosso... Aliás, já está aqui, né? Estou bobeando aqui. Se você não estiver com essa tela aqui configurada, que são essas 2 telas, tá, em amarelo e rosa. O amarelo é a costura de linha e o rosa aqui é a costura de região. Você tiver com esta tela aqui, você vem aqui para o modo Expert, tá? Aí você tem uma configuração bem melhor. Tudo bem que não vamos utilizar tudo, mas eu aconselho sempre utilizar, sempre deixar no modo Expert. Então, feito isso aí, você tem aqui na costura de linha algumas configurações, como o tamanho da largura do zigue-zague, que é essa largura do nosso contorno aqui. Estamos falando sobre a costura de linha no amarelo, tá joia? O meio ponto, tá joia? Que são os pontos do zigue-zague aqui, meio ponto do zigue-zague. E assim por diante. E na rosa temos as configurações aqui do ponto de região, que é sobre costura, o tamanho e a densidade da região, que é a densidade desse ponto de preenchimento, e assim por diante, tá joia? Então a gente não vamos mexer muito nisso aqui, a gente vamos mexer mais na direção do ponto, que a gente vamos ver mais à frente. Joia? Então, compreendido essa parte, vamos começar a criar nossa coroa. Tá joia? Desculpe aí para vocês que já têm uma noção dentro do PDesign 10, está aguardando ansioso aí para que nós comece a criação dessa coroa, né? Mas eu precisava passar por esse passo para aquelas pessoas que estão tendo seu primeiro contato com o software PDesign 10. Agora sim, nós vamos começar a criar a nossa coroa. Para começar a criar a nossa coroa, vamos começar utilizando esse símbolo maior aqui, tá joia? E como que eu faço esse símbolo maior aqui? Esse símbolo maior aqui, eu vou utilizar dois itens aqui da nossa formas. A primeira dela, vou vir aqui em menu início, vou vir aqui em formas, será esse nosso símbolo de lua, tá joia? Chamado de alimentação ali. Joia, eu vou criar uma lua mais ou menos igual esse símbolo aqui, tá joia? Note que o nosso objeto está criado com um contorno e o nosso imagem de referência está sem o contorno. Então eu vou retirar o contorno. Com o nosso objeto selecionado, vou vir aqui em formas, vou vir aqui na costura de linha, clico sobre a setinha para abrir os demais pontos e vou definir aqui não costurado. Então não tenho contorno na linha, joia? Feito isso aí, eu preciso girar o nosso objeto, fazer uma ação de rotação desse nosso objeto. E para isso é bem simples, basta você utilizar aqui, né? Note que tem um pequeno ponto vermelho aqui. Quando você coloca o cursor do mouse sobre ele, ele vira uma setinha indicando que esse objeto ele vai sofrer uma ação de rotação, tá joia? Então, feito isso aí, eu clico, mantenho o clique apertado e vou rotacionando até eu ver mais ou menos. Note que pelo tracejado dá para você enxergar o seu objeto rotacionando, mais ou menos o sentido da referência ali, da imagem de referência. Feito isso aí, eu clico sobre a imagem, aliás, sobre o design, e deixo mais ou menos igual aqui. Só uma coisa, só um detalhinho aqui, para a gente continuar. Por mais que você utilize um objeto como referência, aliás, uma imagem como referência, nunca fica 100% a referência, tá joia? Então é normal isso aí, nunca você vai conseguir 100%
desenhar um ponto igual à referência que você utilizou aí. Então, pode ser que você alcance bastante utilizando a referência o mais original possível, mas 100% nunca fica do tamanho dos seus objetos, tá joia? E agora também a gente não vamos ficar perdendo muito tempo em ficar alinhando 100% aqui, ou o máximo, ou aliás, próximo do 100% aqui, porque senão a gente vai ficar perdendo muito tempo e não há necessidade disso aí. Então, feito isso aí, eu já tenho aqui a nossa primeira objeto do nosso símbolo criado, então eu preciso criar o outro aqui. Então eu vou lá e crio outro aqui no objeto, na nossa forma. Não, eu vou fazer uma cópia espelhada. O que é uma cópia espelhada? É pegar essa cópia aqui, esse objeto aqui, e fazer uma cópia e como ele estivesse olhando no espelho, tá joia? Então como que eu faço isso aí? Você, com o objeto selecionado, note que eu estou aqui com o objeto selecionado, vou vir aqui em início, vou vir aqui em organizar cópia, vou vir aqui cópia espelho vertical. Feito isso aí, note que eu não estou clicado, tá joia? Saiu um pequeno tracejado indicando aonde é que eu vou colocar essa cópia. Então eu vou aproximar o máximo possível do segundo objeto aqui, tá joia? Que vamos utilizar no símbolo. Feito isso aí, eu tenho os dois objetos criados. Note.